Olá, meu nome é César Mota Rios, sou pastor aqui na cidade de Miguel Pereira. Eu sou o responsável por esse estudo sobre Daniel, mais especificamente sobre o capítulo 6 de Daniel, que traz a história de Daniel na cova dos leões. Um episódio assim dos mais conhecidos, mais lembrados, desde a infância. Ele está presente em praticamente todas as coletâneas de histórias bíblicas para crianças, né? Livros infantis. E aí tem um detalhe, né? Frequentemente, nas ilustrações, Daniel é apresentado nessa cena da Cova dos Leões como um jovem adulto, né? Ou como um adulto bastante vigoroso. Mas, pela narrativa, nós sabemos que ele já é um idoso de cabelos brancos quando é lançado à Cova dos Leões. E como é que nós sabemos isso se não há registro de vídeo, né? Ninguém é, fotografou também Daniel de cabelos brancos ali sendo lançado à cova. Nós sabemos isso por uma questão cronológica dos acontecimentos e do que é contado no próprio texto. Pelo começo do livro de Daniel, nós percebemos que essa levada à Babilônia, né, esse exílio, essa deportação, acontece ali por volta de 605 antes de Cristo. Os primeiros versículos do livro de Daniel colocam como marco para os acontecimentos iniciais ali o terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Então, a partir daí nós temos essa noção, né, que é por volta ali de 605 que começa a história. Mesmo se demorou um pouquinho, né, já 605 ele está contando do início dos acontecimentos, pode ter demorado mais alguns meses até esse pessoal sair, realmente ser levado de Judá até a Babilônia. Tudo bem, né? Mesmo se jogarmos assim uns anos a mais, mas seria algo por aí, 605, 604, né? Não além de 599, por exemplo, se muito demorasse, né? Antes de Cristo, para Daniel ser levado com outros jovens até a Babilônia. E ele é apresentado assim, né, com quatro amigos jovens. E aí tem aquele primeiro momento em que ele vai ficar numa preparação de 3 anos e ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Nós voltamos a isso depois, mas nessa cena, então, ele é jovenzinho, né, bem jovenzinho. Em Daniel 6, nós sabemos que quem está no poder não é mais a Babilônia, né? Não são mais aquelas pessoas que estão governando, mas a Babilônia foi tomada, né? E quem apareceu ali para governar é um tal de Dario o Medo. Ele é mencionado em Daniel 5:31. E é ele que é o governante aqui no capítulo 6 de Daniel, Dario o Medo. Não é Dario I, o rei da Pérsia, que vai ser posterior. A gente sabe que não é, porque esse Dario de Daniel 6, Dario o Medo, ele é contemporâneo ou anterior a Ciro. E o Dario I, rei da Pérsia, ele é posterior a Ciro. Inclusive há dois outros que governam antes, né, depois de Ciro e antes de Dario I, rei da Pérsia. Esse aqui não, é Dario o Medo. Há toda uma questão histórica, né? Nós não sabemos exatamente quem seria esse Dario. Nós sabemos isso sim, que a Babilônia cai em 539 a.C. Então o governo sai da mão dos próprios da Babilônia em 539 a.C. Há um detalhe, assim, um detalhe que é interessante sobre esse Dario e qual seria a relação dele com Ciro, né? Qual seria o lugar dele nessa cronologia com relação a Ciro e o que vem antes. No versículo 31, lá do capítulo 5, tem um detalhe linguístico muito curioso, né? Diz assim que esse Dario recebeu o reino da Babilônia. Não que ele tomou o reino, não que ele capturou o reino. Embora algumas traduções usem essa expressão, capturar, tomar, tomar posse, né? Por uma questão muito mais de contexto
do que da palavra mesmo, que lá em aramaico está o verbo kavel, que significa receber. Então há uma hipótese aí por causa disso, de que Daniel, né, o texto de Daniel, esteja mostrando uma certa parceria entre medos e persas, e que, por exemplo, em 539, Ciro tenha tomado a Babilônia e concedido, numa parceria, por um tempo, a esse Dario o Medo, o governo daquela região. É possível pensar isso. Outra possibilidade também, é claro, é pensar que o verbo escolhido recebeu o reino e não conquistou o reino, ali em Daniel 5,31, que essa escolha da palavra se deva a algo mais teológico, né? Os profetas, em geral, querem contar para a gente que os reinos se erguem e são derrubados não por causa da força humana simplesmente, mas por causa da ação de Deus. É Deus então que concede que essa pessoa reine. Então faria sentido também dizer que ele recebeu o reino, né? Que esse Dario, o Medo, recebeu o reino e não simplesmente o conquistou. Mas eu gosto da ideia de pensar que há uma parceria ali com Ciro, algo não contado em outras fontes, porque senão a gente simplesmente fica meio perdido sem saber como encaixar esse Dario, o Medo, na cronologia, né? De qualquer forma, né, tirando esse rodeio todo, o importante é a Babilônia perde o seu poder em 539. E em Daniel 6, a Babilônia não está mais no poder. Isso quer dizer que entre 605, mais ou menos, que é lá a época da deportação, e 539, que é a possível época desses acontecimentos de Daniel 6, pode ser um pouco depois também, né? Mas temos pelo menos 60, 66 anos, se as datas forem exatamente essas. Ou seja, vamos arredondar para baixo, vamos colocar aí 60 anos para facilitar a conta também, né? Se Daniel foi levado como um adolescente com 12 anos de idade, e aí teria acontecido aquela questão dos alimentos, com 12 anos de idade, na Cova dos Leões ele está com 72. Então, na Cova dos Leões, é certo que Daniel é sim um senhor de cabelos brancos e provavelmente com mais de 72 anos, né? Provavelmente com alguns anos a mais, sim. Isso tem alguma importância? Eu entendo que muita importância, muita importância. Porque senão a gente lê muito rapidinho, né, a narrativa toda, como se fossem acontecimentos sucessivos na vida de um jovem lá obstinado, né? Mas não é isso, né? Nós vemos então um Daniel que vai amadurecendo, mas que desde jovenzinho ele é um firme servo do Senhor. Ele persevera nessa fidelidade que nós vemos lá no começo, né, e que vai se mantendo adiante. Como é que essa fidelidade aparece lá no começo? Talvez valha a pena a gente se lembrar, né? Lá em Daniel 1, essa cena dos alimentos, quando ele vai junto com outros 4 e ele se destaca no momento em que ele decide não se corromper, não se contaminar com as iguarias do rei. É interessante isso, né? Por que não se contaminar com as iguarias do rei? A comida da Babilônia era problemática, ela tinha mais verminose, né? Não é isso, não é disso que se trata. Certamente a qualidade da comida na Babilônia não era algo péssimo, né? Era uma boa comida. A gente precisa entender a partir de quem é Daniel. Quem é Daniel? Ele é um, né, que vem de Judá, né, juntamente com os seus. E ele tem para si, então, a lei de Deus como muito importante, como fundamental para a sua vida. E na lei de Deus, ele conhece lá o capítulo 11º de Levítico, que estabelece uma dieta alimentar.
Todos sabem disso, né? O povo lá, o povo de Deus no Antigo Testamento, tinha restrições alimentares muito específicas e que deveriam ser mantidas. Não eram invenção de seres humanos, é lei de Deus. E Daniel, com toda a seriedade que tem, mesmo jovenzinho, quer manter essa observância da lei de Deus. Ele não quer desprezar o que foi ensinado pelo Senhor. O capítulo 11 de Levítico deixa claro para a gente, a regra alimentar da lei de Deus para aquele povo, ela tem muito a ver com o consumo de produtos de origem animal, né? Carnes específicas que eles não podiam comer. É a grande questão. Certos animais que são considerados impuros. Por exemplo, peixes que não têm escamas. A gente chama peixes de couro, né? Peixes que não têm escamas, aquela pele lisa, da família do bagre, por exemplo, né? Peixes com escamas, por exemplo, um dourado, pode comer, né? Pode comer. Então, é difícil, né, você ficar recebendo comida que vem de outra pessoa, que não são eles que preparam, e saber exatamente o que estão comendo, o que eu posso comer desse prato ou não. A questão do peixe, por exemplo, né? Veio um pedaço de peixe aqui. Ele é com escama ou sem escama? Não veio a pele. Como é que eu vou saber disso? É complicado. Então, para evitar essa questão toda, esse dilema a cada refeição, veio um pedaço de carne aqui, eu não sei se é javali exatamente, ou se é de gado, né? Ou se é um pedaço de carne de boi. Para evitar esse dilema constante, a melhor solução é essa. Traz só vegetais. Comendo só vegetais, o dilema deixa de existir, porque não há proibição de comer um tipo de legume ou um tipo de tubérculo. Isso não há. Na lei de Deus a questão é o animal, tipos de animais. Não comendo animais, estou cumprindo a lei de Deus, eu deixo de correr o risco de não observá-la, mesmo que involuntariamente. Aqui está a fidelidade de Daniel, a firmeza de Daniel, essa decisão que é para ele e para os amigos, e é sim uma decisão assim muito impressionante para um jovenzinho, né? E a gente pensa que ele é bem jovenzinho para ter vivido tanto tempo e para estar ali 60 e tantos anos depois, né? É um jovenzinho. Então, quando a gente vê Daniel assim, percebendo o passar do tempo, a gente percebe essa fidelidade, essa firmeza, que se manifesta como uma constância, independente da época, independente de quem está no poder, independente do lugar. Ele não está na terra dele e mantém essa fidelidade. Uma decisão que começa lá na juventude, né? É interessante que essa cena dos alimentos, ela acontece depois que o texto conta que os nomes de Daniel e de seus amigos foram mudados, né? Foram mudados. E é como se Daniel, então, desde aquele momento, dissesse assim: olha, eu posso ter o meu nome mudado, mas isso não muda quem eu sou. Eles têm algo a preservar que não é simplesmente uma identidade nacional. É uma identidade que está vinculada à sua fidelidade ao Senhor Deus, que está acima de qualquer governante. Isso é interessante, porque aí a gente vai ver o Daniel de cabelos brancos preferindo o risco da morte, né, de ser levado à cova dos leões, a ficar sem orar, a ficar sem falar com o seu Deus, né? Por isso eu digo, estar longe de Jerusalém é possível para Daniel, mas não estar em silêncio para com o seu Deus, não ficar sem orar, sem falar com o seu Deus. Essa vida devocional de Daniel, ela não é uma novidade, não é ocasional, não é daquele momento, é uma constante na sua vida. E isso é muito bonito da gente ver, né? Esse Daniel que faz parte de um povo que deve agir como Daniel, que deve servir a um Deus somente como Daniel, né? E esse pertencimento a esse povo também é expresso no texto de uma forma interessante, quando aqueles que acusam Daniel vão falar, né, identificá-lo para o rei, dizendo assim:
literalmente, ele é um dos filhos do cativeiro de Judá. Às vezes traduzimos simplesmente, ele é um dos exilados de Judá. Mas a palavra aramaica para esse cativeiro é galu, né? Tem uma palavra correlata a essa no hebraico também, o texto aqui está em aramaico, né? No hebraico essa palavra também é comum nos profetas, que é golá, mas aqui é aramaico, é galu. E é interessante esse termo, por que dizer esse termo, né? Porque é uma palavra no singular que remete a uma coletividade. Não é exatamente os exilados, mas é um termo singular que remete a esse conjunto dos que foram exilados. Ou seja, são 6 décadas depois dessa deportação, Daniel continua sendo referido como parte de um povo que foi tirado da sua terra e levado para lá à força. Ele não está ali por escolha dos pais, não está ali porque foi para lá por livre e espontânea vontade. Isso parece desvalorizar Daniel. Né? A forma de expressar, de dizer isso, parece desvalorizar Daniel. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que ele é dos filhos do cativeiro de Judá. E isso é o importante para Daniel. Né? Ele não é de um povo qualquer. Ele é desse povo que deve servir ao Senhor. Nem sempre o faz, né? Nem sempre o faz na narrativa bíblica como deveria. Nem sempre. Mas Daniel quer fazê-lo como deve. Mesmo num ambiente hostil, mesmo em circunstâncias adversas. E isso ele vai fazer jovem, né? Talvez com espinhas na cara ainda, e vai fazer ao longo de toda a sua vida até a terceira idade. Constância. Constância. Constância é importante para conseguir enfrentar as situações mais adversas, né? Essa constância no servir. Não é algo assim, surgiu um problema, agora eu vou orar. Surgiu um problema, agora eu vou ser um servo. Não, eu sou um servo, desde a juventude até a minha vida inteira. Eu preciso dessa caminhada assim, né? Isso é muito bonito para a gente aprender com Daniel também, né? Para a gente aprender e viver no nosso contexto também com essa perseverança, com essa seriedade não oscilante. Né? Esse é um convite que nós temos aqui com Daniel. Né? É isso. Eu acho que Daniel está assim um pouquinho mais bem apresentado com essa nossa conversa, que foi oportuna também para nós nos conhecermos, né? Para eu falar um pouquinho com vocês também. Uma pena não poder vê-los, não poder partilhar de um chá, de um café nesse momento de estudo, mas eu peço a Deus que abençoe a reflexão de vocês e espero que vocês possam conversar, né? Conversando, a gente vai conhecendo mais o texto, a gente vai percebendo detalhes, tem uma perspectiva de um, de outro. Isso é tão gostoso de fazer, né? Não posso estar com vocês pessoalmente para isso, mas que aproveitem bem essa oportunidade nos grupos das congregações de vocês. Bênção do Senhor Jesus, um grande abraço e até a próxima.